Alerta de fofoca nível máximo. Esqueçam tudo o que vocês achavam que sabiam sobre a separação de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, porque a história acaba de ganhar um personagem de peso e uma reviravolta financeira que pode explodir tudo. O nome dele? Leonardo. Sim, o pai, o sogro, o cantor sertanejo. E a informação que circula nos bastidores, com o selo de bomba associado a ninguém menos que Léo Dias, é de arrepiar. Leonardo teria intervido pessoalmente na separação do filho e estaria exigindo um acordo milionário. Será que o patriarca entrou em campo para proteger o filho ou para garantir os interesses da família? O que Léo Dias descobriu sobre essa suposta intervenção e as cifras envolvidas? Antes de desvendarmos essa trama familiar e financeira, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa novela. Deixe seu like poderoso e comente aqui. Vocês acham que Leonardo se meteria na separação do filho a esse ponto? Qual seria o interesse dele? Queremos saber a sua teoria. Agora, respirem fundo, porque vamos entrar em um território perigoso. A mistura de laços de família com muito, mas muito dinheiro. A separação de Virgínia e Zé Felipe por si só já envolvia cifras astronômicas. Juntos eles construíram um império digital e empresarial avaliado em centenas de milhões de reais. Imóveis, empresas, investimentos, um jatinho, um patrimônio colossal que, inevitavelmente, se tornaria foco de disputa, ou, no mínimo, de uma complexa divisão. A versão oficial falava em término amigável. Foco nos filhos, respeito mútuo. Mas será que, por trás das câmeras, a conversa era outra? Principalmente quando tanto dinheiro está em jogo? É aí que a figura de Leonardo entra em cena, segundo as informações explosivas que circulam associadas a Léo Dias. O cantor, conhecido por seu jeito direto e por ser o chefe do clã, não teria ficado apenas assistindo ao desmoronamento do casamento do filho, ele teria entrado em ação. Mas com qual objetivo? Proteger Zé Felipe de uma divisão desfavorável, garantir que a fortuna construída, muitas vezes com a imagem da família e da marca Leonardo como pano de fundo, não fosse dilapidada? Ou teria ele outros interesses, talvez relacionados aos negócios que Virgínia e Zé Felipe tinham em conjunto, ou até mesmo a imagem pública da família? A palavra exige no título é fortíssima. Sugere que Leonardo não apenas aconselhou, mas impôs condições. Que tipo de acordo milionário seria esse? Uma compensação financeira para uma das partes? Uma divisão específica dos bens? Um acordo de silêncio para evitar mais escândalos? Léo Dias, com suas fontes infiltradas, teria tido acesso a detalhes dessa suposta negociação tensa nos bastidores? Imaginem a cena: reuniões secretas, advogados caríssimos, a tensão no ar. De um lado, Virgínia, a empresária de sucesso, que construiu grande parte de sua fortuna ao lado de Zé Felipe, mas também com sua própria força e imagem. Do outro, Zé Felipe, herdeiro de um dos maiores nomes da música sertaneja, agora representado ou pressionado pelo próprio pai. E no meio, um patrimônio que inclui mansões, carros de luxo, empresas, contratos publicitários. Como dividir isso de forma justa? Ou melhor, como dividir isso de forma que agrade a Leonardo? A bomba associada a Léo Dias sugere que a divisão não seria tão simples quanto um acordo amigável faria parecer. A intervenção de Leonardo indicaria uma disputa, uma queda de braço nos bastidores. Teria ele considerado que Virgínia estava pedindo demais ou que Zé Felipe estava cedendo muito facilmente? Lembrem-se que há relatos de discussões na fazendas Talismã, propriedade de Leonardo, que teriam sido estopim para crises anteriores do casal. Será que o ambiente familiar, a influência paterna, sempre foi um fator de tensão na relação? E agora, na hora da separação, essa influência teria se tornado decisiva, com Leonardo batendo o pé e exigindo termos específicos? Léo Dias, segundo a narrativa que o título constrói, teria tido acesso a essas informações privilegiadas. Como? Fontes dentro da família, advogados insatisfeitos, funcionários? O mistério sobre a origem da informação só aumenta a credibilidade, ou a polêmica da bomba.
Ele teria detalhes sobre os valores exigidos, sobre as propriedades em disputa, sobre as cláusulas de confidencialidade que certamente fariam parte de um acordo dessa magnitude. A fortuna do casal é estimada em centenas de milhões. Um acordo milionário exigido por Leonardo poderia envolver dezenas, talvez centenas de milhões de reais. Estaria ele tentando proteger a herança futura de Zé Felipe ou garantir que Virgínia não saísse com uma fatia considerada grande demais do império construído durante o casamento? A linha entre proteger o filho e controlar a situação financeira é tênue, e a presença de Léo Dias como suposto detentor dessa informação adiciona um elemento de pressão pública. Se Leonardo realmente interveio e exigiu um acordo específico, a revelação disso por Léo Dias poderia expor uma faceta controladora e talvez até injusta do cantor, manchando sua imagem de pai e avô dedicado. Seria essa a bomba? A exposição da interferência paterna nos assuntos financeiros do filho recém-separado? Ou a bomba seria o conteúdo do acordo em si, revelando cifras e condições que chocariam o público? A especulação é livre, e o roteiro que se desenha é digno de um thriller familiar e financeiro. O que vocês pensam sobre isso? Leonardo teria esse poder todo sobre Zé Felipe e Virgínia? Comentem, pensem na posição de Virgínia nessa suposta negociação. Uma mulher jovem, empresária bem-sucedida, mãe de 3 filhos pequenos, tendo que lidar não apenas com o fim do seu casamento, mas também com a pressão do sogro, uma figura poderosa e influente no meio artístico e financeiro. Seria uma batalha de Davi contra Golias? Ou Virgínia teria seus próprios trunfos, seus próprios advogados igualmente competentes para garantir seus direitos e os das crianças? A fortuna construída pelo casal foi fruto do trabalho conjunto. Virgínia não era apenas a esposa de Zé Felipe, ela era e é uma marca, uma potência digital, com suas próprias empresas e fontes de renda. Como separar o que é de quem? O que foi construído junto? O que pertence à holding familiar que eles criaram? A intervenção de Leonardo, se confirmada pela bomba de Léo Dias, poderia ser vista como uma tentativa de diminuir a participação de Virgínia nesse patrimônio, de proteger os interesses financeiros do clã Leonardo acima dos direitos dela como ex-esposa e sócia. A exigência de um acordo milionário poderia ser, na verdade, uma forma de impor limites, de dizer: até aqui você pode ir. E a reação de Virgínia a isso, ela aceitaria passivamente ou lutaria com unhas e dentes pelo que considera justo? A imagem pública de Virgínia é de uma mulher forte, determinada. É difícil imaginá-la cedendo facilmente a pressões, mesmo vindas de Leonardo. Isso adiciona mais um elemento de tensão à história: o possível confronto entre a nora poderosa e o sogro controlador. Léo Dias teria informações sobre essa dinâmica? Sobre as discussões acaloradas que podem ter ocorrido nessas supostas reuniões? Teria ele acesso a documentos que comprovem as exigências de Leonardo e a contraproposta de Virgínia? A bomba poderia ser justamente a revelação desses detalhes íntimos da negociação, expondo a guerra fria ou quente que estaria acontecendo por trás dos panos. E o papel de Zé Felipe nisso tudo? Ele estaria alinhado ao pai, ou dividido entre a lealdade familiar e o respeito pela mãe de seus filhos? A pressão sobre ele seria dupla, do pai exigindo uma postura firme, e talvez da própria consciência ou do carinho por Virgínia. A descoberta de Léo Dias poderia também focar na postura de Zé Felipe. Ele estaria sendo manipulado pelo pai ou estaria agindo de acordo com seus próprios interesses? A complexidade das relações familiares e financeiras nesse nível é imensa, e cada detalhe revelado, ou supostamente revelado, por Léo Dias seria combustível para mais especulação e julgamento público. O que vocês acham da postura de Virgínia e de Zé Felipe? Quem está com a razão nessa suposta disputa? Continuem comentando. E as crianças? Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, como ficam no meio dessa suposta guerra financeira e familiar, potencializada pela ameaça de uma bomba de Léo Dias? A narrativa oficial sempre foi de que a prioridade são os filhos,
mas uma disputa por dinheiro com intervenção do avô e exposição midiática inevitavelmente respinga nos pequenos. A estabilidade emocional deles, já abalada pela separação dos pais, poderia ser ainda mais comprometida por um conflito aberto sobre patrimônio. Leonardo, ao supostamente intervir e exigir um acordo, estaria pensando no bem-estar dos netos? Ou seus interesses financeiros e a proteção do nome da família viriam em primeiro lugar? São perguntas delicadas que tocam em um ponto sensível para o público. A imagem de avô amoroso poderia ser arranhada se a bomba de Léo Dias revelasse uma postura intransigente ou prejudicial aos interesses de Virgínia e, por consequência, das crianças. Léo Dias, ao trazer essa história à tona, ou ao ser associado a ela, estaria ciente do impacto potencial sobre as crianças? Ou o furo jornalístico, a exclusividade, a bomba, falaria mais alto? O jornalismo de celebridades muitas vezes caminha nessa linha tênue, onde a busca pela notícia pode colidir com a privacidade e o bem-estar dos envolvidos, especialmente os menores de idade. A descoberta de Léo Dias sobre a intervenção de Leonardo e o acordo milionário, se verdadeira, seria um prato cheio para a mídia. Manchetes sensacionalistas, programas de fofoca dissecando cada detalhe, advogados dando entrevistas, talvez anonimamente. O circo midiático estaria armado, e no centro dele, uma família se desfazendo e uma fortuna sendo disputada, sob os olhares atentos e julgadores de milhões. A ausência de uma confirmação oficial, tanto da intervenção de Leonardo quanto do acordo, só alimenta a máquina de rumores. Léo Dias soltou a isca ou ele realmente tem informações concretas que está guardando para o momento certo? A estratégia de criar expectativa é clássica. Ele pode estar apenas observando as reações, medindo o terreno antes de dar o próximo passo. Ou talvez a bomba seja apenas isso, a insinuação, a dúvida plantada, que já é suficiente para gerar o caos e a audiência desejada. O que podemos ter certeza é que a separação de Virgínia e Zé Felipe deixou de ser apenas sobre o fim de um relacionamento para se tornar um complexo enredo envolvendo família, dinheiro, poder, mídia e, claro, muitos segredos, reais ou supostos. E a figura de Leonardo, agora colocada no centro dessa trama financeira pela suposta bomba de Léo Dias, adiciona um tempero explosivo que promete manter essa história no topo das manchetes por muito tempo. Fiquem atentos, porque a qualquer momento novas peças desse quebra-cabeça podem surgir. E não deixem de comentar o que vocês acham que vai acontecer. A ausência de comentários diretos de Leonardo sobre o assunto também é significativa. Ele, que não costuma ter papas na língua, mantém um silêncio estratégico sobre a separação do filho e, principalmente, sobre essa suposta intervenção financeira revelada ou insinuada por Léo Dias. Seria uma ordem dos advogados? Uma tentativa de não inflamar ainda mais a situação? Ou ele simplesmente não se importa com os boatos e prefere deixar a poeira baixar? Esse silêncio do patriarca adiciona mais uma camada de mistério. Se ele não interveio, por que não desmentir categoricamente a informação associada a Léo Dias? Se ele interveio, por que não justificar sua posição, talvez alegando proteger os interesses do filho e dos netos? O vácuo de informações oficiais vindo de Leonardo só fortalece a narrativa da bomba e da negociação secreta. E Léo Dias, nesse contexto, se torna o narrador, confiável ou não, dessa história não contada pelas partes principais. Ele preenche as lacunas com suas supostas descobertas, suas fontes anônimas, suas análises de bastidores. O público, carente de informações concretas, agarra-se a essas narrativas, mesmo que elas sejam baseadas em especulações ou meias-verdades. A bomba sobre Leonardo e o acordo milionário pode ser o capítulo mais explosivo dessa separação até agora, porque mexe com estruturas profundas. A relação pai e filho, a dinâmica sogro-nora, a gestão de uma fortuna familiar e a imagem pública de um dos maiores ídolos da música brasileira. Não é apenas sobre Virgínia e Zé Felipe, é sobre o clã Leonardo, sobre poder, dinheiro e controle. A revelação,
ou a ameaça dela, por Léo Dias, coloca todos em alerta máximo. O que virá a seguir? Léo Dias vai soltar as provas? Leonardo vai quebrar o silêncio? Virgínia e Zé Felipe vão conseguir chegar a um acordo, milionário ou não, sem mais escândalos? Ou a guerra está apenas começando? Uma coisa é certa, essa história está longe do fim, e cada novo detalhe, cada nova insinuação, cada nova bomba, real ou fabricada, continuará alimentando a curiosidade e o debate. Continuem ligados e não deixem de compartilhar suas opiniões. Vamos mergulhar ainda mais fundo nas possíveis motivações de Leonardo. Seria apenas proteção, paternal e zelo pelo patrimônio familiar, ou haveria algo mais? Talvez um receio de que segredos de negócios, ou até mesmo segredos pessoais da família, pudessem vir à tona durante uma separação litigiosa. Um acordo milionário com cláusulas de confidencialidade robustas poderia ser uma forma de comprar o silêncio, de garantir que certas informações nunca chegassem ao público ou à mídia. Nesse cenário, a intervenção de Leonardo não seria apenas sobre dinheiro, mas sobre controle de danos, sobre a manutenção da imagem impecável ou quase impecável do clã. A bomba de Léo Dias, então, poderia ser sobre o conteúdo dessas cláusulas de silêncio, sobre o que exatamente a família não quer que seja revelado. Isso adiciona uma camada ainda mais sombria à trama. O que eles teriam a esconder? Seriam apenas questões financeiras complexas ou algo de natureza mais pessoal? A especulação se torna ainda mais intensa. E a figura de Léo Dias, como o suposto detentor dessa informação, ganha ainda mais poder. Ele estaria ameaçando expor não apenas a ganância ou o controle, mas talvez segredos mais profundos. A pressão sobre Virgínia e Zé Felipe para aceitar o tal acordo seria, nesse caso, imensa. Não seria apenas dinheiro em jogo, mas a reputação de toda uma família. Outra linha de pensamento: e se a intervenção de Leonardo fosse motivada por uma desaprovação pessoal em relação a Virgínia? Apesar da imagem pública de harmonia, será que a relação entre sogro e nora sempre foi tranquila nos bastidores? Talvez Leonardo nunca tenha aprovado totalmente o estilo de vida exposto de Virgínia, ou sua ascensão meteórica como empresária, ofuscando de certa forma o próprio filho. A separação poderia ser vista por ele como uma oportunidade de reafirmar o controle, de colocar as coisas no lugar, exigindo um acordo que refletisse sua visão sobre o papel de Virgínia na família e nos negócios. A bomba de Léo Dias poderia explorar essa tensão latente, revelando detalhes de desentendimentos, passados de alfinetadas de uma relação que era muito mais complexa do que as fotos sorridentes sugeriam. Isso transformaria a história de uma disputa financeira em um drama de relações familiares tóxicas, com ressentimentos e jogos de poder. Qual dessas versões parece mais plausível para vocês? A proteção financeira, o controle de segredos, a desaprovação pessoal ou uma mistura de tudo isso? A verdade, como sempre, deve ser multifacetada, mas a narrativa que a bomba de Léo Dias constrói é poderosa justamente por permitir todas essas interpretações, todas essas camadas de suspense e intriga. Continuem debatendo nos comentários.